Então, galera, como prometido para vocês, vou deixar aqui um videozinho explicando algumas questões e resolvendo alguns problemas aqui para que vocês possam estudar para a prova, né? Para que vocês possam ter uma base aí, se preparando para a prova de segunda-feira. Vamos lá, primeira questão, o primeiro problema que eu vou trabalhar com vocês aqui é o seguinte, ó. Analisando esse triângulo aí, que é um triângulo isósceles, como é que a gente sabe que é isósceles? Ele está tendo uma identificação aqui, ó, nesse lado e nesse lado. Tá vendo esses dois tracinhos aqui? Um de cada lado. Significa que esse triângulo tem esses dois lados iguais. E como a gente sabe, um triângulo que tem dois lados iguais e um diferente é chamado de isósceles, né? Nesse caso, ele fala que o lado desse triângulo, esses lados que são iguais, eles medem 2x mais 2, que é esse do lado de cá, e esse aqui mede x mais 4. Se a pergunta fosse do tipo, qual o valor desse x? O que é que a gente poderia responder? Se a gente sabe que é um triângulo isósceles e que os lados são iguais, logo, esse lado aqui, ele é igual a esse lado aqui. Concordam comigo? Os lados são iguais, então o valor que está na direita é igual ao valor que está na esquerda. O que é que eu poderia fazer? Poderia montar uma pequena equação, né? Para a gente relacionar esses termos. 2x mais 2, que é o que está na minha esquerda, é igual a x mais 4, que é o que está na minha direita. E aí, ó, uma equação simples desse jeito aí, vocês já sabem como resolver, né? Eu seleciono os termos que são incógnitas, ó. Aqui é x, né? 2x e x. Eu vou trazer eles para o primeiro membro. Então, eu fico com 2x que já está aqui do lado esquerdo, primeiro lado. E esse x que está positivo, ele passa negativo para o lado de cá. E agora os números. Quem são os números? Vou apagar aqui, ó. Os números que são 2 e 4. O 4, ele já está desse lado de cá, então ele permanece. E o 2 está aqui do lado esquerdo, para ele ir para o lado direito, eu troco o sinal, então menos 2. E aí, finalizando a questão, 2x menos x igual a x, e 4 menos 2 igual a 2. Quer dizer que o valor desse x aí é 2. Professor, e se eu quisesse saber quanto vale o lado desse triângulo? Se eu quisesse saber quanto vale o lado? Bom, se você já tem o valor de x agora, para saber o lado seria mais fácil, né? Você substituir aqui, ó, esse 2x mais 2, ó, 2 vezes 2, porque x vale 2, mais 2, né? Você tem 2 vezes 2, 4, mais 2. Então, o lado desse triângulo, obviamente, seria 6. E se você substituir aqui também, ó, x não vale 2? Então, 2 mais 4 igual a 6. Os dois lados valem 6, provando a nossa teoria de que os dois lados são iguais, né? Um triângulo isósceles e os dois lados são iguais, certo? Caso a pergunta fosse, tem uma indicação aqui que vocês provavelmente devem ter visto, que é essa aqui, ó. Esse ângulozinho que vale 50 graus. Outra definição que a gente sabe é que todo triângulo isósceles ele tem dois lados iguais e ele também possui dois ângulos iguais, que são os ângulos adjacentes a esses lados aqui, ó, que a gente identificou. São esses ângulos aqui, ó, esse e esse aqui. Eles são adjacentes aos lados que a gente identificou, que são iguais, são esses aqui, ó. Então, se esses dois lados são iguais, esses dois ângulos aqui também são iguais. O problema é que a gente não tem um valor para eles aí, né? A gente não tem o valor dele explícito. Mas se a gente fosse calcular, como é que a gente calcularia? Bom, a informação que a gente tem é que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo, como a gente já viu, dá 180 graus. E isso pode se justificar pelaquela formulazinha, lembram? Soma dos ângulos internos, ela é igual a n menos 2, que é o número de lados de uma figura, né? Vezes 180. Isso se aplica para qualquer polígono. Então, a gente sabe que a soma dos ângulos internos de um triângulo, o triângulo tem três lados, né? Então, eu ficaria com 3 menos 2, substituindo n por 3, vezes 180. E aqui acabou, né? Bem facilzinho, ó. A soma dos ângulos internos é igual a 3 menos 2 dá 1, e 1 vezes 180, a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo, qualquer figura que tenha três lados, é 180
graus. Não é isso? Então eu sei que, prestem atenção, ó, esse ângulo mais esse ângulo mais esse ângulo, somando os três, eu tenho que ter 180 graus, certo? Para terminar a questão, o que é que a gente faz? A gente querendo descobrir esse ângulo verdinho aqui, ó, que eu pintei de verde. A gente coloca o seguinte, vamos dar um nomezinho aqui para ele, só para a gente identificar ele na equação, né? Vamos chamar ele de alfa, por exemplo. Só para identificar ele na equação. Ah, professor, não sei o que é alfa, não. Bom, alfa é uma letra do alfabeto grego que geralmente é utilizada para representar ângulos. Se você não quer utilizar isso, e o x, que a gente geralmente utiliza como incógnita, já foi usado aqui na questão, bota a letrinha y, ó, só para identificar que isso aqui é um valor que a gente não sabe. Bota a letrinha y. A gente sabe que tem esses dois ângulos aqui que são iguais e que a gente não sabe o valor ainda, a gente chama de y. E aí a gente termina a questão dessa maneira. Ó. Eu tenho que y mais 50 graus, que é o ângulo que está lá em cima. Se eu somar esses três, eu tenho que ter 180 graus, que é a soma dos ângulos internos de um triângulo. Tem que dar 180 graus, certo? Próximo passo, que a gente já viu. Ó. Somo y com y, porque eu posso fazer isso, né? Então, y com y, eu tenho 2y. Esse 180 eu permaneço com ele lá, no lugarzinho que ele está. E esse 50 graus, se eu quero levar ele para o lado dos números, ele sai daqui que está positivo, vai negativo. Então, menos 50 graus. Para terminar, ó, 2y é igual a 130 graus. E aí esse 2 que está junto do y, a gente sabe que isso aqui é uma multiplicação, né? É 2 vezes y. Então a gente passa dividindo. A gente tem para acabar ó, y igual a 130 graus dividido por 2. Para finalizar, y igual a 65 graus. Não é isso? Então a gente tem aqui que o valor de y é 65 graus, ou seja, esse ângulo aqui vale 65 graus, certo? Vamos para as próximas questões. Essas três são de volume. Essas duas estavam na somativa de vocês. A gente vai resolver agora. Calcular o volume de todas elas. E essa daqui não estava na somativa, mas é uma questão boa de se trabalhar. Muito boa de trabalhar. Quando a gente vai trabalhar agora com o volume de uma figura, analisando a quantidade de água, né, dentro dela. Então vamos começar para não perder tempo. Como a gente já viu, o volume é calculado por área da base vezes a altura, em todos os casos. Né? Todos esses poliedros que a gente estudou, a gente calcula como área da base vezes a altura. Então já vou deixar identificado aqui em cima, ó, aqui no meio mesmo, que em todos os casos a gente vai usar isso aqui. Ó. Volume é igual a área da base multiplicado pela altura. Se a gente for começar pelo cilindro, quero calcular o volume nesse caso, preciso identificar primeiro quem é a área da base, né? A área da base, no caso de um cilindro, é um círculo. Então, ela é dada pela expressão πr ao quadrado. Não é isso? Ela é dada pela expressão πr ao quadrado. A área da base, que nesse caso aqui é um círculo. Como é que a gente faz isso aqui? Ó? Π, a questão geralmente informa, mas nesse caso, se não está informando, a gente utiliza π como 3,14. É bom deixar isso anotado aqui. Ó. Se não informar nada, você usa como 3,14, o valor de π, certo? E o raio, nesse caso, a gente está vendo ele aqui embaixo, né? 2 metros, a distância do centro até a borda. Então, vamos lá. Ó. A área da base, ela vai ser igual a π, que é 3,14. 3,14 vezes o raio ao quadrado. O raio, nesse caso, é 2, então 2 ao quadrado. A área da base é igual a 3,14 vezes 4. 2 ao quadrado é 4. E aí 3,14 vezes 4, eu tenho que a área da base é quantos metros quadrados? 12,4056, né? 12,56 metros quadrados. Para terminar, ó, eu já descobri o valor da área da base. Falta o quê? Multiplicar pela altura, se eu quero o volume. Então, para finalizar, volume igual a área da base, que é 12,56
0,56 vezes a altura, que é 10. Aí ficou fácil, né? Uma multiplicação por 10, a gente só joga a vírgula aqui para depois do 5. Então, o volume é igual a 125,6 metros cúbicos. Tranquilo? Sem perder tempo, vamos para a próxima. Essa daqui a gente tem a área da base, que nesse caso claramente é um quadrado. Então, nesse caso, ó, 6 vezes 6, né? A gente vai ter a área da base. 6 vezes 6. A área da base, nesse caso, ela é igual a 36 centímetros quadrados. E aí, para finalizar, calculando o volume, já que a gente já tem a área da base, então o volume é igual a 36 vezes altura 4. Então, nesse caso, o volume seria igual a 120 mais 24, 144. Concordam comigo? 144. Só que tem um probleminha. 144 centímetros cúbicos seria o volume de um prisma com essas dimensões. Lembram até que eu desenhei em sala de aula isso aqui, ó? Ó, se eu fizesse uma figura desse jeito, não vai ficar muito bem desenhado não, mas se eu fizesse uma figura desse jeito, que essa pirâmide estivesse dentro do prisma, esse seria o volume do prisma, o que não é o caso. Eu quero o volume da pirâmide. E o volume da pirâmide a gente tem por essa expressão. A mesma coisa, só que aqui a gente coloca dividido por 3 aqui embaixo. A gente tem que dividir por 3 o volume da pirâmide. O volume da pirâmide é 1/3 do volume do prisma, é equivalente. Então, só para acabar aqui, ó, a gente divide isso aqui por 3. Aí a gente tem que o volume desta pirâmide, aí sim, 144 dividido por 3 dá 48, né? 48 centímetros cúbicos. Tranquilo? E aqui, ó, para acabar, a gente vem para cá, né? Mesma coisa, volume igual a área da base vezes a altura. E se a pergunta fosse, aí vamos raciocinar um pouco. Se nesse caso a pergunta fosse, qual é o volume de água que contém nesse aquário? A gente ia trabalhar com as dimensões que a gente está vendo, mas observando a quantidade que tem de água. Então perceba que de altura aí a gente tem duas dimensões. A gente tem a dimensão total do aquário, que é se eu enchesse ele todo, mas ele não está cheio totalmente. Aí a gente tem outra altura ali que representa a quantidade de água. Se a minha pergunta fosse qual a capacidade do aquário, aí sim, a gente utilizaria 40 como altura, se fosse a capacidade total do aquário. Mas eu vou utilizar a seguinte pergunta: quantos centímetros cúbicos de água contém nesse aquário? Aí a gente vai usar essa altura aqui, ó, que é 35, que é até onde vai o nível da água, aqui em cima. Então a gente vai fazer a mesma coisa. Ó. Primeiro descobrir a área da base, e a área da base nesse caso é um retângulo, logo a gente tem 60 vezes 20, não é isso? Essa base aqui, se a gente pegar esse retângulo e colocar ele em pé, a gente tem isso como sendo uma base e isso como sendo uma altura, né? Se a gente colocar esse retângulo em pé. Então a área da base, ela vai ser 60 vezes 20, que é igual a 6 vezes 2, 12, e eu boto 2 zero no final. 1.200 centímetros quadrados. Continuando, a gente sabe que tem que multiplicar a área da base pela altura, não é? Então, dando aqui de cor, volume, ele é igual à área da base, que é 1.200, multiplicado pela altura, que como eu já disse a vocês, nesse caso, vai ser 35, porque eu quero a quantidade de água presente nesse aquário. Nesse caso, não é a capacidade total, a quantidade de água. Então, 1.200 vezes 35. Nesse caso aí, essa multiplicação vai dar 42.000. É isso, então, volume igual a 42.000. Para finalizar a informação, centímetros cúbicos de água. Nesse aquário tem 42.000 centímetros cúbicos de água. A pergunta poderia ser em litros, então você só iria converter, né? Já que 1 litro equivale a 1.000
centímetros cúbicos. Então, nesse caso, a gente teria 42 litros de água nesse aquário. Só uma observação, tá bom? Vamos para a próxima e última, eu acho, o último exemplo que a gente vai trabalhar. Nesse caso aqui, a gente vai trabalhar com duas coisas diferentes, né? Para finalizar essa revisão. Primeiro, para descobrir o valor desse possível x aí, tá? Para saber quanto vale cada ângulo. E também o número de diagonais dessa figura. Interessante a gente descobrir o número de diagonais. Lembra que a gente viu já na página anterior que a soma dos ângulos internos de qualquer polígono pode ser dado por essa expressão aqui, ó. N menos 2 vezes 180. Para a gente descobrir quanto vale cada ângulo desse aqui, os que estão com valor de x aí, a gente precisa descobrir a soma total, né? Se é um polígono de 5 lados, ó, a soma dos ângulos internos dele, a gente vai fazer o seguinte, ó. A soma dos ângulos internos é igual a 5 menos 2, né? É um pentágono, polígono que tem 5 lados. 5 menos 2 vezes 180. A gente tem que a soma dos ângulos internos vai ser igual a 3 vezes 180. A gente tem que a soma dos ângulos internos vai ser 540 graus. Então, somando todo mundo, todos esses ângulos aí, a gente tem que ter 540 graus. Vamos começar a somar para não perder tempo, né? Então, vamos começar por aqui, ó. A gente sabe que os valores de x, a gente tem isso aqui, né? Os ângulos que têm valor de x. Então, vamos anotar eles, ó. 4x mais 3x menos 10. Lembre-se que cada informação dessa tem que vir completa, ó. 3x menos 10 graus, mais, né? Eu já somei esse, mais esse. Agora é mais esse aqui, ó. Então, mais 5x menos 10 graus, também. 5x menos 10 graus. E agora eu vou informar os valores que eu conheço, né? 110, é apenas o 110, então, mais 110 graus. E por fim, mais 90. Lembrem-se que sempre que vocês verem isso aqui, ó, significa que é um ângulo de 90 graus, um ângulo reto. Então, mais 90 graus. A soma desses 5 ângulos, é bom destacar, ó, aqui é um ângulo, aqui é outro ângulo, aqui é outro ângulo, aqui é outro e aqui é outro. São 5 ângulos, os 5 que a gente está vendo aqui na figura. A soma desses 5 ângulos tem que dar 540 graus. Então, o que é que a gente faz aí agora? A gente vai identificar, vamos separar por grupos, o grupo das incógnitas e dos números, né? Então, a gente tem aqui ó, 4x, 3x e 5x. Tem esses valores. Então, somando todo mundo dá 12x, não é isso? 4x mais 3x dá 7, x mais 5x, 12x. E lá do outro lado, a gente vai ter o seguinte, ó, 540 graus. E aí vamos fazer o seguinte, vamos somar os números positivos aqui, ó. A gente tem 110 mais 90, dá 200. 200 positivo passa negativo, então menos 200. Lembramos, tudo aqui é graus, né? E aqui, ó, menos 10 e menos 10, todos dois são negativos, então eu tenho menos 20 negativo do lado de cá. Ó. Menos 20, no total esses dois juntos dá menos 20. Quando passar para o lado de lá, vai mais 20. Vai positivo. É isso? Mais 20. E aí, para finalizar, eu tenho que 12x é igual a 540 menos 200, 340, mais 20, 360 graus. E 360 graus vai ser dividido por 12, porque esse 12 está multiplicando. Então, 360 graus dividido por 12. Para finalizar, x igual a 20. Não é isso? 30. 20 não, 30. Né? X igual a 30 graus. Então, a outra coisa que a gente poderia calcular era o número de diagonais. Né? A fórmula do número de diagonais é dada por essa aqui. Ó. Diagonais ela é igual ao número de lado, ao número de lados multiplicado o número de lado menos 3 dividido por 2. Tá? Então, nesse caso, o número de diagonais
desse polígono é o seguinte, ó. Lembre-se que diagonais é isso aqui, ó. É eu pegar criar uma semi-reta, né? Criar um segmento de um vértice ao outro passando por dentro da figura, ó. Então isso é uma diagonal, isso é uma diagonal, isso é uma diagonal, isso é uma diagonal e isso é uma diagonal, tá? Isso são diagonais. Quantas diagonais eu consigo fazer num pentágono, que é uma figura que tem 5 lados? Aí eu uso a fórmula aqui, ó. Número de diagonais é igual a número de lados. Tem 5 lados? Então 5. Aqui eu boto 5 também, porque eu estou substituindo n por 5. Tudo isso dividido por 2. Número de diagonais é igual a 5. E aí 5 menos 3 dá 2, né? E 5 vezes 2 dá 10, dividido por 2, número de diagonais igual a 5. Pode cortar aqui também que já ajuda. Então eu tenho 5 diagonais, igualzinho eu desenhei, certo? Bom, galera, estudem, vejam, revejam o vídeo, assistam 5, 10 vezes se for possível. E boa sorte, tá bom? Boa sorte que a prova vai estar tranquila, vai estar fácil. Abraços e bons estudos.